Ô, Lima, você é considerado um dos atores que faz melhor e de uma maneira muito especial o homem brasileiro, né? Um ator que representa os tipos brasileiros muito claramente. Tem um crítico, Davi José Lessa Matos, que escreveu um artigo nesse programa da exposição que passa pela vida do Lima Duarte, essa que está aqui no CCBB, em que ele compara muito com sapo não pula por boniteza, sapo pula por precisão, que é o Riobaldo falando na obra do João Guimarães Rosa. Sertão, né? No Grande Sertão do Guimarães Rosa. Eu queria que você falasse um pouco disso. Esse é você mesmo? Você pulou por precisão? Sempre. Se não pular, não come. O sapo, né? E eu também. Mas ele coloca bem isso aí, que andei pulando ao longo da vida, nas letras, na arte, no cinema, pula daqui, pula dali, para me inteirar das coisas, para poder usá-las na composição das pessoas, dos brasileiros, afinal de contas. E você reconhece isso? Você concorda com essa afirmativa de que você faz os brasileiros de uma maneira muito especial? Concordo, sou apaixonado por eles, especialmente por Guimarães, mas é uma visão do brasileiro muito própria, né? Assim, o Guimarães Rosa tem muito estudos, análises, assim, que eu francamente detesto, porque todos se apegam de um modo geral, esses da universidade aí que fazem estudos, eles se apegam à plataforma do Guimarães. O Guimarães usou a língua e a linguagem como uma plataforma, como, sabe, a história... Ponta de lança, quase. Aquele que quer contar a história é que é bonita. É que muitas vezes você fica só na língua, fica só na rama, né? Ele é um inventa-línguas, ele inventa palavras, ele descobre construções gramaticais muito bizarras. Mas ele tem um conto, por exemplo, para exemplificar o que eu estou dizendo, que chama de Meu Tio o Iauaretê, que é a história de um homem que era um grande caçador de onças e que chamaram ele para ir para um lugar para acabar com as onças que tivesse ali, um lugar muito perdido, e ele ficava sozinho. O dono da terra largou ele lá e falou: mata todas essas onças que apareciam aí. E ele ficou perdido naquele canto lá, só preocupado em matar onças, ou seja, a solidão. Aí ele começa a contar a história da vida dele, e ele era filho de uma bugra, uma índia. Ele disse: minha mãe era bugra, minha mãe, ela me dava muito de comer, ela era boazinha, mas um dia vieram os homens e levaram minha mãe embora. Aí a insídia, a violência, o desamor. Meu pai me chamava eu de Tunico. Bonito será? Esse nome bonito será? Ele fala assim: Tunico, bonito será? Meu pai não era bom não, meu pai era preto. A mãe era bugra, o pai era negro. E foi embora. Ou seja, a solidão, a estupidez, o desamor fizeram-no amigar-se a uma onça. E ele veio e a onça estava deitada um dia, ele tinha acesso também, uma lesão cerebral. Teve um acesso e ficou na beira de um rio deitado, de repente se sentiu de madrugada. E ele escreve assim, o Guimarães, essas coisas. Ele escreve. Ele abriu os olhos assim, era uma onça, estava aqui assim. Pegou aqui assim também. Aí aqui, tão bonito, ela fez assim aqui. Aí ela pôs a pata assim, de sossoco, como diz o Guimarães, de sossoco. E eu falei: agora ela vai me matar, porque ela viu que meu coração estava ali, bonito demais. E ela foi e tirou, e foi. Ele amigou-se com ela, virou ela, disse: tem a juíza. E ela foi aqui assim. Então, a solidão, a brutalidade, a insídia, a violência, a ignorância transformam um homem numa onça. Essa é a história. O que ele usou para contá-la é a linguagem. Então, por que ficar só nela? Ampliar isso. Vamos falar do Lima, homem. você é feliz? Eu sou. E nem acredito em felicidade, eu não acredito. Absoluta, não. Nem na felicidade absoluta, nem em infelicidade também eu não acredito. Absoluta. Tem momentos que me irritam, coisa com todo mundo, né? Sei lá, isso é chato e tal.
me enganei, assim, às vezes, não me enganei, não tratei devidamente, puxa vida. Ainda outro dia estava gravando a novela ali e uma atriz me disse duas coisas que me mostraram quanto eu estava sendo mesquinho, menor. Eu falei, puxa, mas ela não disse a propósito disso, ela fez observações. Eu falei assim, esse estilo dessa novela está difícil de decorar. Ela me disse, a doença da Glória atrapalhou um pouco a novela. Falei, meu Deus, não deve ser difícil para uma pessoa fazendo quimioterapia, escrever um capítulo por noite, com aqueles ácidos, aquelas coisas. Como eu não tenho sido terno, meigo, tanto quanto a Glória merece, né? Que trabalho de louco. Estou aqui com bobagem, essa palavra não gosto, aquela agora. Bom, foi a primeira que ele me disse. E depois, a propósito do Márcio, assim, Márcio Garcia, que faz o Barroan, meu filho, eu falei, o Barroan, ele foi embora, tiraram ele, não tem mais com quem fazer a cena, ele foi embora. Aí ela me disse, mas era uma pessoa muito digna, viu, Lima? Toda entrevista que ele diz, ele fala muito bem de você, da novela, de todos. E a novela está fritando ele. Falei, puxa vida, é mesmo, hein? Como eu tenho sido menor, não tendo falado ele, por acaso, falar, puxa, você está bem, vamos fazer bem. Então essas coisas sempre me fazem... Sempre há tempo de aprender, né? A ficar melhor, não é isso? Essas coisas me fazem infeliz, assim, por que eu fui menor, né? Mas você acha que a todo momento a gente pode aprender a ser melhor? Se a gente, prestar atenção, no grande momento que é a vida inteira, se dispuser a aprender, aprender sempre, até o fim, né? Você tem medo do fim? Não, não tenho, não. Não tenho. Eu tenho 80 anos, sou bem saudável. Eu tenho medo de ficar doente, não gosto assim, de ficar daqueles assim, não. Coitado, né? Não, mas sim, enquanto a cabeça estiver funcionando legal, eu arranjarei alguma maneira de ser feliz lá dentro, de viver e tal. Isso, sim. De gostar de futebol, de gostar de falar das pessoas, de tomar uma cachaçinha de vez em quando. De gostar de ouvir história, de contar história. Mas isso é uma coisa, uma paixão. É por isso que eu vou lá para Desemboque, lá eu só ouço. Aqui eu só falo. Mas foi ótimo você ter vindo aqui falar com a gente. Muito obrigada. Um beijo a você e a todos os seus telespectadores. E espero que não tenha fastidiado muito aí. Não, com certeza que não. Que bom. A gente fica por aqui. Boa tarde, boa noite. O João ao menos é bonito. Quantos anos ele tem? Tem uns 30, 35. É gordo de bonito, não tem nada. Ele não merece uma gracinha como você. Estamos aí. Aqui é tudo taco firme. Perus é linha de frente. Você não fez muito bem aquela passagem. O certo é... Pam, param, pam, pam, pam. O que foi, filha? O que é que o povo vai falar? O que é que o povo tem para falar?